Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Pessoal, mais um dia aí, graças a Deus, né, o nosso Pai Todo-Poderoso. Nós vamos dar sequência na nossa disciplina aí, tá? Patologia geral, tá? E eu vou falar hoje, pessoal, de um tema novo, né? Dentro da disciplina, né? Porque isso é um problema que não é recente, não, tá? É só o tema, que é um tema novo, que nós iremos falar, né? E esse tema, pessoal, é a diabetes mellitus, ok? Então, esse é o tema que nós vamos trabalhar dentro da disciplina de patologia geral, tá? Eu vou falar algumas informações aqui com vocês, tá? Sou eu, professor Ederson Witz, tá? Que vou estar tentando conversar com vocês um pouco sobre isso aí, tá bom? Qualquer dúvida, escreve nos comentários aí, eu estou à disposição para responder naquilo que for possível, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar sequência, tá? Então, eu gostaria de, primeiro, conceitualizar o termo diabetes, tá? Então, a diabetes, a sua origem etimológica, pessoal, tá? Ela tem por significado, né, duas situações, né? A palavra diabetes mellitus, né? Ela está associada ao termo doce como mel, tá? Como assim? Por que esse termo, pessoal? Porque nós sabemos que lá naquela situação antiga, né, existia, pessoal, existia a ação dos profissionais, né, os médicos, na associação do diagnóstico, eles acabavam provando da urina, tá, do paciente, tá? Então, eu sei que talvez hoje pode soar como algo absurdo, né? Como que o médico vai experimentar a urina do paciente, né? Mas antigamente, pessoal, já foi realizado isso aí, tá? Então, a urina desse paciente com diabetes, ela é, né, uma urina doce, tá? Pela alta concentração de glicose. Isso fazia com que a urina, né, ao ser experimentada, era percebida que ela era bem doce, como mel. Por isso que associava-se essa palavra aí, esse termo, tá? Diabetes mellitus, né? Mellitus, vem de mel, tá, pessoal? E também, pessoal, tem por origem etimológica, né, a seguinte frase, né, passar através de um sifão. De que forma? Porque o indivíduo, quando ele fazia a inserção, né, não sei se você já usou um sifão, para fazer uma analogia aqui para vocês. Se você pegar, pessoal, imagina aí, não tem aquele chapéu de criança de aniversário? Se você pegar aquele chapéuzinho, ele tem uma forma de um cone, né? Então, o sifão é mais ou menos daquele jeito ali. Se você pegar aquele chapéuzinho, né, virar ao contrário, né, e começar a jogar água em cima naquela boca dele, a pontinha do chapéu, no caso do sifão, começa a sair água embaixo. Então, a analogia sendo feita aqui era da mesma forma, tá? Em que o indivíduo ele fazia ingestão, né, de alguns indivíduos, né, e eles com diabetes eles acabavam urinando muito. Então é como se ele tivesse lançando, jogando água em cima, né, do sifão, e essa água estivesse saindo na parte inferior, tá? Então é claro que não é todos os tipos de diabetes, mas que existe diabetes que o indivíduo perde muito mais líquido, né? Mas, em via de regra, pessoal, o indivíduo com diabetes, ele tem uma alta concentração, né, de urina, ou seja, a pessoa ela acaba urinando bastante, tá? Pela exata ação da glicose, que eu vou explicar o porquê aí na questão fisiopatológica, tá bom? Então, é como se passasse através de um sifão líquido e ficasse já derramando embaixo, como se jogasse em cima e caísse embaixo, tá? Então, tem essa nomenclatura aí também, beleza? Dando sequência, pessoal, a sinonímia, tá? Ou seja, são sinônimos de diabetes, né? É comum a gente falar
que o indivíduo tem diabetes, nós falamos que ele tem um aumento de glicose ou um aumento, né, de açúcar no sangue, tá? Ou açúcar em alta concentração no sangue. Então, são termos que são sinônimos aí, tá? Então, quando a gente fala assim que o indivíduo tem muito açúcar no sangue, né, normalmente está associado, ele tem aquela doença que tem bastante açúcar no sangue. Normalmente ele está associado ao termo diabetes, tá bom? Então, para que vocês consigam entender que a nomenclatura, né, ela pode ter variações aí, dependendo da linguagem, né, denotativa ou conotativa aí, que a gente for utilizar, beleza? A diabetes mellitus, pessoal, é o nome dado a um grupo de distúrbios metabólicos, tá, que resultam em níveis elevados de glicose no sangue. Então, por que um distúrbio, pessoal? Porque isso é associado, ele vai causar um desequilíbrio orgânico, né? Ou seja, ali o nosso metabolismo vai ter uma alteração, né, incomum de uma pessoa normal, tá? Então, esse grupo de distúrbios são várias alterações que o indivíduo pode se apresentar frente à presença, pessoal, desse distúrbio aqui, dessa doença, tá? Então, a pessoa pode desencadear várias doenças graças a essa quantidade de glicose aumentada na corrente sanguínea, ok? Então isso vai desencadear vários problemas aí que nós vamos ver no decorrer dessa aula aí, tá bom? Então existem vários tipos e várias causas de diabetes. Como nós sabemos, pessoal, por exemplo, o indivíduo, se ele tiver um trauma no pâncreas, ele pode desenvolver a diabetes, né? Se ele tiver um câncer, por exemplo, no pâncreas, ele pode ter uma diabetes. Se ele tiver um trauma de crânio, né, um câncer no cérebro ali, dependendo da região, ele pode desenvolver um tipo de diabetes. Então, existem vários tipos, né, e várias causas que podem podem ocorrer diabetes. Então, não é só um tipo de diabetes que existe, tá? Então, eu vou comentar algumas coisas aí sobre elas aí, tá bom? Todos os tipos, porém, costumam apresentar complicações semelhantes, tá? Como maior risco de lesão nos rins, nos olhos e nos vasos sanguíneos, tá? Então, pessoal, embora vários tipos de diabetes podem se apresentar, nós sabemos que o mecanismo básico, tá? Que vai ser proveniente, vai resultar, na verdade, de uma alta concentração de glicose na corrente sanguínea, tá? Esse aumento, né, dessa glicose vai desencadear em lesões que em todas elas podem acontecer, tá? Qualquer tipo de diabetes, tá? E essas lesões nós podemos citar, né, a saber aí, os rins, né, os olhos e os vasos sanguíneos são os principais órgãos, né, que são acometidos nesses tipos de diabetes aí, tá bom? Então aqui alguns dados epidemiológicos para que vocês possam entender, né, e saber a proporção que isso acontece, tá? Então a diabetes no Brasil, pessoal, ela acomete em torno de 14 milhões de pessoas, tá? E dessas 14 milhões de pessoas, né, em torno de 6 milhões de pessoas não sabem que tem diabetes, tá? Embora, pessoal, esses 14 milhões de pessoas aí, nós temos a distribuição, né, de todos os tipos de diabetes, tá? É claro que nem todas elas vai ser necessário o uso de fármacos, né, para poder manter, tá? Então, dependendo do tipo de diabetes, do quadro que o indivíduo tem, então, mas é um dado muito importante para a gente saber que a sua incidência é muito grande, pessoal, no Brasil e no mundo aí, tá? Então, como vocês podem ver aí, relacionados aos dados, né, estima-se que 46% não sabe, tá? Então, isso dá quase metade, né, pessoal? E também, pessoal, aproximadamente 62% dos brasileiros têm pelo menos um fator de risco para o surgimento de diabetes. Ou seja, aquelas pessoas que não são diabéticas, a maior parte delas, né, 62%, tem pelo menos um fator de risco que podem fazer com que ela venha a desenvolver a diabetes mellitus aí, tá bom? A diabetes no Brasil, pessoal, ela acomete principalmente as mulheres, né? Então esse dado que eu consegui aqui é um dado mais antigo, né? Mas não mudou muita coisa não. As mulheres são, né, ainda
as mais acometidas aí pela diabetes, ok? Isso, pessoal, faz com que, né, nós tenhamos aí um tipo de preocupação, né, maior nesse tipo de paciente aí, tá? Embora, como eu disse para vocês, né, isso tem aumentado, né? Então, como a gente pode ver para 2006 e 2016, a taxa, né, o percentual aumentou, tá? E, consequentemente, nós sabemos que se sair algum dado atual, a gente vai ter esse aumento também progressivo aí. Por isso que as políticas de saúde pública, pessoal, elas têm atuado para tentar, né, reverter esse tipo de doença, né, através dos programas do governo aí, hiperdia, né, as campanhas de prevenção, de orientação, palestras, treinamentos, né, os acompanhamentos dos ACS aí para levar informações para as casas, né. Então existe aí várias frentes, né, que tentam aí separar, né, ou diminuir essa incidência aí, tá bom? Aqui, pessoal, relacionado à classificação, tá? Existe aí uma nomenclatura que é atual e existe uma ideia, né, em que se mude essa nomenclatura, tá? Hoje, qual que é o mais comum que nós vemos aí, tá, pessoal? A diabetes tipo 1 e a diabetes, né, de tipo 2, tá bom? A mais comum que a gente pode ver, né, é a diabetes de tipo 2, tá bom? E existe essa proposta para que seja agrupado, né? Ou seja, separado em vários grupos aí, como vocês podem ver aqui, né? Isso é uma ideia lá que está sendo discutida, né, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Porém, é uma proposta de fazer essas alterações aí, tá? Eu não sei se já houve essa separação, essa mudança, mas até então é uma proposta aí, tá bom? Separar em grupos aí, tá? Então, os autoimunes, né, insulina dependente grave, né, resistente grave, os leves, né, relacionados à obesidade e relacionados à idade, tá? Então, só para que vocês tenham mais informações aí quanto a isso aí, tá bom? Então, a diabetes, pessoal, ela tem por etiologia, ou seja, por causa, tá? A principal, né, é a falta de insulina, tá bom? É a falta de insulina, tá? Essa falta de insulina vai desencadear um fenômeno chamado hiperglicemia, tá bom? Hiperglicemia. Então, percebam comigo, pessoal. Nós temos um órgão chamado pâncreas, tá? E esse órgão chamado pâncreas, existem células, tá? Para que vocês possam visualizar, deixa eu pegar aqui o programa para vocês visualizarem. Então, esse cara aqui, ó, é o pâncreas, tá? Deixa eu deixar aqui, ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo tirar algumas estruturas aqui para ver se me ajuda na explicação. Ixi, eu tirei o pâncreas. Vou tirar de novo aqui para ver. Então, olha só, pessoal, perceba o seguinte. O alimento, ele vem aqui, ó, pelo esôfago. Aí ele cai no estômago, que eu tirei. Tirar o ligamento falciforme aqui. E aí, pessoal, ele vem do estômago para esse cara aqui, ó, que é o duodeno, que eu separei, tá? Eu vou tirar os vasos sanguíneos aqui, mas para que vocês vejam, ó, através das artérias e as veias, que existem vários que passam por aqui, tá? Então, o que está faltando aqui? O que está faltando é o estômago, que penetra aqui. Aí, aonde que fica localizado o pâncreas, pessoal? Ele fica localizado aqui, ó, entre o duodeno. O duodeno ele acaba abraçando o pâncreas, ó, o pâncreas é esse cara, tá? Por que eu estou falando do pâncreas, pessoal? Porque o pâncreas é uma glândula anfícrina, tá? Ou seja, é um órgão que participa tanto do sistema endócrino quanto do sistema exócrino. Isso aqui que vocês estão vendo, ligado ao duodeno, ele vai jogar aqui, né, o suco pancreático, o bicarbonato, né? Então ele vai jogar aqui as substâncias relacionadas ao sistema digestório. Então isso é exócrino. Só que como eu mostrei para vocês, existem vasos sanguíneos, ó, que estão ligados ao pâncreas. Então se vocês observar, ó, se vocês observarem, né, existem vasos sanguíneos que estão
ligados a ele, tá? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o pâncreas também produz substâncias que vão ser lançadas na corrente sanguínea, tá? Então, a parte endócrina do pâncreas, tá? Ele produz hormônios, pessoal, e essa é a parte endócrina, que ele secreta esses hormônios diretamente na corrente sanguínea, tá? Então, as células acínicas, tá? Participam do processo lá do pâncreas endócrino, tá? E as células das ilhotas de Langerhans, elas vão sintetizar, né, os hormônios, tá? Então, nós temos as células alfa, beta, células delta, células PP, né? Então, essa célula beta, pessoal, ela secreta um hormônio chamado de insulina, tá bom? Então, a insulina que é o que entra na chave aqui da minha explicação, tá? A insulina é um hormônio produzido pela pâncreas, é aquele cara que eu acabei de mostrar, tá? E quando ele produz uma quantidade de insulina baixa, ou quando ele produz uma quantidade de insulina até normal, só que uma insulina não funcional, que é uma insulina que não consegue cumprir o papel dela, ou quando ele não produz insulina, o que vai acontecer, pessoal? A insulina vai desencadear uma hiperglicemia. Aí o aluno fala assim, professor, mas por quê? Né? Porque a insulina, pessoal, ela é um transportador, tá? Então ela participa do transporte. Então imagina aqui, de uma forma simples, eu vou tentar explicar. Isso aqui é uma célula, tá? E aqui vamos colocar aqui uma proteína, tá? Uma proteína transportadora. E aqui tem o vaso sanguíneo, ó. Então, dentro da corrente sanguínea, nós temos a glicose, que nós comemos através da alimentação. Eu já vou explicar a fundo aqui, ó, tá? E aí, o que acontece? O pâncreas produz a insulina, tá? Essa insulina, pessoal, ela vai atuar, né? Vai ser lançada na corrente sanguínea. Então, eu vou colocar aqui a insulina. E quando a glicose está circulando na corrente sanguínea, ela deve ser transportada para dentro das células. Para quê, professor? Para poder participar do processo de respiração celular. Então, a glicose, claro que tem várias funções, pessoal, mas a principal função que nós podemos citar é a produção de energia lá dentro das mitocôndrias, né? Vai participar do ciclo do ácido cítrico, né, que é o ciclo de Krebs, e da cadeia de transporte de elétrons, né, e fosforilação oxidativa. Então, ele vai participar do processo de produzir energia, que nós chamamos de ATP, né? Adenosina trifosfato. Tá? Então, o que esse cara vai fazer? Tá? O que a insulina, que é esse vermelho que eu desenhei aqui, ó, vai fazer? Ele vai possibilitar o transporte, né? Ele vai possibilitar o transporte da glicose para dentro da corrente sanguínea. Então, ele vai pegar como se ele pegasse aqui, ó, e ligasse, né, fazendo com que ficasse uma ponte, tá? E aí a glicose, que é aquele amarelo ali do meu desenho, não sei se vocês conseguem ver bem, né? A glicose vai entrar para dentro da célula e aí ela vai lá para a mitocôndria e lá ele vai produzir energia. Então, se o pâncreas não produz insulina, se ele produz insulina insuficiente ou ainda se ele produz uma insulina que não é funcional, ela não consegue fazer esse transporte, tá? Aqui na parede celular da membrana plasmática existe, pessoal, os transportadores, que são proteínas de transporte, tá? GLUT4, GLUT2, tem vários tipos de transportador dependendo do tipo de célula. Então, por exemplo, nós temos neurônios no tipo de transportadores, nós temos, por exemplo, nas células intestinais tipo de transportador. Então, no corpo tem vários tipos de transportadores, que nós chamamos de GLUT, tá? Então, tem vários tipos de GLUT, tá? Então, esses GLUT, que são esses transportadores, são as proteínas de transportes, elas são ativadas por essa insulina. Então, quanto mais insulina eu tenho, mais um transportador eu vou ter, mais glicose eu consigo lançar para dentro da célula, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona, tá bom? Para que vocês possam compreender. Não sei se fiquei claro, tá? Então, o aumento da glicemia, da glicose, pessoal, vai resultar a hiperglicemia. Essa palavra hiper, tá? Refere-se a aumento, tá? Então, refere-se a aumento. Hiper, aumento, tá? Aumento de glicose. Beleza? Eu acho que ficou claro o que é isso aqui, tá bom? A incapacidade das células em reconhecer a insulina existente
também causa hiperglicemia. O que quer dizer, pessoal? Que existem células, né, que quando a insulina se liga a esses receptores aqui, ela não reconhece aquilo como um receptor, tá? E isso faz com que ela não abra essa proteína de transporte, né? E a glicose não consiga passar, tá bom? Então isso resulta em uma não entrada de glicose na célula. Aí você tem que falar assim, mas hiperglicemia, tá? Essa palavra, pessoal, hiper vem de aumento, como eu já disse, né? A palavra glice vem, né, de glicose. Isso aqui vem de glicose, tá? E essa emia, pessoal, refere-se ao todo o corpo, ou seja, na corrente sanguínea. Então vou pôr um S aqui. Então seria um aumento da glicose na corrente sanguínea, tá? Seria o resultante. Aí você fala, mas por que ele vai acumular na corrente sanguínea? Porque se a glicose, que é esses amarelos, não estão sendo transportados para dentro da célula, porque o transportador não está ativo, ou está falho, ou em número menor, como eu disse para vocês, ou não está reconhecido pela proteína, ele vai continuar circulando na corrente sanguínea, tá bom? Então ele vai estar aumentado aqui na corrente sanguínea. Por isso que vai ter esse fenômeno, né, que nós chamamos aí de hiperglicemia, tá bom, pessoal? Eu estou fazendo bastante risquinho aqui para dizer que aumentou. Não sei se vocês conseguiram entender o meu desenho, tá? Então, a incapacidade das células em reconhecer a insulina causa hiperglicemia. A falta de insulina causa hiperglicemia, né? Ou a junção das duas, ou seja, faltar, né, insulina ou a incapacidade dessa conexão ali, também vai resultar em hiperglicemia, tá? Então, esses fatores, pessoal, de risco que vão possibilitar que isso aconteça são vários, tá? Então eu vou citar que existe ali várias situações que podem fazer com que isso aconteça, tá bom? Aqui eu queria só, isso aqui, pessoal, é porque às vezes na minha aula eu tento explicar, eu podia ficar só em cima do meu tema, né? Mas às vezes eu tento voltar um pouco para vocês entenderem, porque às vezes o aluno não sabe o que é glicose, né? Então glicose, pessoal, é um tipo de carboidrato, tá? Assim como a dextrose, a glucose, né? Isso são carboidratos, tá ok? Porém, pessoal, são sinônimos, tá? São sinônimos aí, né? Por quê? Porque são tipos de substâncias similares, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, a glicose, né? Também chamada de glucose, né? Ela é uma molécula simples, tá? Ou seja, é uma molécula que nós chamamos de monossacarídeo, tá? Mono é um, né? Por isso que é uma molécula simples, tá? O que a glicose vai fazer? Ela vai participar da produção de energia, né? Que é o ATP, que eu falei para vocês lá dentro das células, tá? Ela vai estar, né, em quase todos os carboidratos, né? Nós vamos ter glicose, tá? A frutose, pessoal, é um tipo de junção, né, de glicose mais a glicose, ou seja, aqui não é uma molécula simples, é uma molécula dupla, né, que nós chamamos de disacarídeo, ou seja, duas moléculas de glicose. A lactose, né, já é uma junção, né, da frutose mais a galactose, tá? E nós sabemos, pessoal, que se a frutose é um tipo de associação de duas moléculas de glicose, tá? A galactose, né, também vai ser uma junção de a glicose associada, tá bom? Então, o que acontece? Por que eu estou comentando isso aqui, pessoal? Eu não vou falar a fundo, que isso aqui é um tema que vocês estudam, né, em disciplinas básicas aí, como por exemplo biologia, né? Sobre o metabolismo de carboidrato, tá? Então, carboidrato existem vários tipos, tá bom? Maltose, lactose, frutose, né? A glicose, como eu disse para vocês, né? Os polinos aí, que são os polissacarídeos, né? Então, seres humanos, bactérias e plantas, eles precisam, pessoal, dessa glicose para sobreviver. Por quê? Precisa de energia. Lá quando a planta faz a fotossíntese, né? Ela pega energia luminosa, ela pega a água, ela pega o gás carbônico, o que ela vai formar? Glicose. Por que ela vai formar glicose? Porque ela precisa, né, de energia para ela produzir, ok? Em contrapartida, ela produz glicose para ela e lança oxigênio para nós, tá bom? De brinde, tá bom?
Então, a única molécula capaz de produzir energia, tá? A única molécula capaz de produzir energia, né? Sendo frutose mais galactose, é o danado do fígado, tá, pessoal? Que jeito, pessoal? O fígado, ele existe um processo metabólico que ele consegue tanto associar quanto dissociar. Ou seja, se você está aqui, pessoal, ó, come um monte de alimento com glicose, joga na corrente sanguínea, passa lá pelo fígado, né? Passou lá pelo fígado, o que o fígado faz? O fígado, ele vai pegar essa glicose, né? Vou incluir o fígado aqui. Ó, o fígado desse cara, ele vai receber do sangue, né? Aqui no sistema porta ali. Ele vai receber essa glicose e o que ele vai fazer? Ele vai usar. Então, ele pode usar de várias formas. Ele pode, uma das primeiras coisas que ele faz é formar o glicogênio, tá? O que se sobrar, ele vai, né, formar o glicogênio também muscular e ele vai começar a associar a proteínas, formar glicoproteínas. Ele pode produzir, pessoal, enzimas a partir de carboidratos também, tá? Ele vai atuar em reações, em formação de substâncias essenciais para o corpo, ele pode produzir gordura, tá? Através do carboidrato, então esse cara ele faz várias coisas aí, tá bom? Então, como eu estava falando para vocês, o excesso de glicose, o corpo ele vai tentar utilizar. É claro que quando chega no ponto de diabetes, aí o excesso está demais, aí o corpo acaba eliminando bastante aí glicose através da urina, né? Então, e outras formas aí, e vai causar as ações nocivas aí, que nós vamos comentar, tá bom? E esse cara, como eu disse, além de pegar a glicose e usar, ele pode pegar o glicogênio e também quebrar, pessoal. Ele pode dissociar, ele pode pegar o glicogênio e transformar ele em glicose, tá? Então isso é uma outra etapa, é uma outra aula, isso aqui é bioquímica, né? E vocês poderiam, quem tiver interesse, dar uma pesquisada a fundo aí, tá? Esse processo é chamado gliconeogênese, tá? Então, ele pode ser utilizado outras etapas aí, através de ações do fígado e produzir glicose, tá? Então, o controle da glicose no sangue, que é a glicemia que nós falamos, né? Lembra lá anterior, né? Hiperglicemia, né? A glicose no sangue, né? É feito por esse cara chamado de pâncreas, tá? Então, o pâncreas, ele é um órgão fundamental para controlar o nível de glicose, como nós podemos ver aqui, ó. Se o indivíduo vai lá e come, se alimentou, o que ele vai fazer? Né? Vai jogar glicose na corrente sanguínea. Essa glicose na corrente sanguínea, que está aqui, ó, circulando, o que vai acontecer? Ela vai cair no sangue e vai circular. Quando essas células, quando essa glicose passar lá para o pâncreas, né? Como a gente viu ali na imagem aqui, né? O pâncreas que está aqui embaixo, ó. Vou mostrar ele de novo. Ó ele aí, ó. O pâncreas aqui, esse cara. Quando passar aqui, através desses vasos sanguíneos, que está no sangue, né? Então está passando por aqui. Ele vai perceber que a taxa de glicose está alta, né? Então aumentou a taxa de glicose, como nós podemos visualizar aqui, ó, né? Ele vai estimular as células que existem lá no pâncreas, chamado as células de Langerhans, né? Do tipo as células beta, e essas células betas vão, né, liberar a insulina, tá? Então, quando que a insulina vai ser liberada? Quando a taxa de glicose estiver alta, tá ok? As células beta libera insulina. Ao mesmo tempo que a glicose estimula as células beta a produzir insulina, ela vai inibir as células alfa, né, que são células da ilhota também, de liberar o glucagon. Então não tem liberação de hormônios pelas células alfa, tá ok? Aí pensa comigo, se você comeu, a taxa de glicemia sua aumentou, ou seja, você mandou glicose para dentro do sangue. A glicose, ao passar pelo pâncreas, as células da ilhota percebe que está alto, então ele vai atuar para diminuir, porque o pâncreas vai controlar esse processo. O que ele vai fazer? Vai liberar um hormônio chamado insulina, e a insulina cai na corrente sanguínea e vai circular. O que a insulina faz, pessoal? Ela vai agir em alguns órgãos, por exemplo, e o principal, o fígado, vai fazer com que o fígado absorva essa glicose que está aumentada, ou seja, essa quantidade de glicose que está aumentada, sobrando, o fígado vai absorver, tá? E ele também vai armazenar essa glicose em uma outra forma, tá? Que é chamado de glicogênio, tá?
Então, glicogênio, pessoal, é um tipo de molécula, né? Que eu sempre brinco que é como se eu empacotasse. Eu pegasse a glicose, um quadradinho, e empacotasse em vários quadradinhos. Isso é o glicogênio, tá? O glicogênio, quando é no fígado, glicogênio hepático. Quando é no músculo, glicogênio muscular. Aí, esse glicogênio, o que ele vai acontecer com ele, pessoal? Ele vai ficar como um depósito, ele vai ficar aguardando uma situação que a glicose vai baixar. E aí o corpo vai usar ele de uma forma para aumentar novamente a taxa glicêmica. Então, mais uma vez, você comeu, a taxa de glicemia aumentou. Passou pelo pâncreas, né, através do sangue, as células beta viu que a taxa está alta, libera insulina para baixar. O que a insulina faz para baixar? Ela vai, né, lá no fígado e estimula os hepatócitos, né, as células do fígado, absorver essa glicose que está circulando. E também a empacotar. Tá? Quando a gente fala absorver, pensa que o fígado ele usa isso aqui, tá? Ele usa para a nutrição dele, forma glicoproteínas, ele associa, né, com outras substâncias aí, então ele usa, o fígado é como se fosse o distribuidor ali do corpo, ele vai mediar para onde que está precisando para a gente poder usar, tá? E ele vai armazenar também na forma de glicogênio, tá bom? O que vai acontecer? Você ficou um tempo sem comer, a glicemia começou a baixar, então teve uma baixa de glicose, né, na corrente sanguínea. O que essa baixa de glicose vai fazer? Quando esse sangue agora passar pelo pâncreas, e lá no pâncreas, essas células, né, que estão lá na ilhotas, perceber que a quantidade de glicose agora está baixa, o que ela vai fazer? Essa baixa glicose vai estimular agora o grupo de células da ilhota chamado de células alfa, tá? E essas células alfas, na presença de uma baixa quantidade de glicose, o que ela faz? Libera um outro hormônio chamado de glucagon, tá? Então, o hormônio glucagon, ele é liberado pelas células alfas que estão lá no pâncreas. E quando que elas vão ser liberadas? Quando a taxa de glicose estiver baixa, ok? Então, o glucagon vai ser liberado. Qual que é o papel do glucagon? Ele vai aumentar. Se está baixa a taxa, a função dele é aumentar a taxa glicêmica, tá? Professor, como que o glucagon vai fazer isso? Ele vai procurar aonde tem glicose, tá, pessoal? E como a gente viu, o fígado tinha guardado. Então, ele vai quebrar aquele glicogênio que estava empacotado. Lembra que eu fiz aqui, ó? Ele vai pegar o glicogênio e vai quebrar novamente, formando, liberando glicose na corrente sanguínea. E essa glicose vai mais uma vez circular para ir para as células, para que as células possam, né, usar essa glicose para produzir energia, até você novamente procurar dar fome ali, né, e se alimentar novamente, tá? Da mesma forma que a baixa de glicose estimula as células alfa, ela também vai inibir as células betas a não liberar, porque se a célula beta liberar a insulina, meu amigo, a taxa glicêmica vai baixar mais ainda. Então isso não pode acontecer, tá bom? Isso não é o comum que acontece. Beleza? Então acho que vocês entenderam o mecanismo aqui, tá bom? Então quais são os valores glicêmicos, pessoal, que nós temos aí, tá? A glicemia de jejum, pessoal, que é aquela, pessoal, verificado em torno de 8 horas, né? O indivíduo em 8 horas de jejum, tá? O normal é abaixo dos 100 mg por decilitro, mgdl, né? As pessoas que têm, após 8 horas, uma glicemia entre 100 e 125, nós chamamos de pré-diabéticos. São pessoas que não são diabéticas, mas elas são fortes candidatos a serem, né, diabéticos futuros, tá, ok? E aquelas pessoas que após o jejum de 8 horas, ela estiver com a glicemia acima de 126 miligramas por decilitro, ela vai ser, né, diagnosticada como um diabético, tá bom? Então, nesse caso aqui tem um exame laboratorial, então foi feito o exame, né, sorológico, né, e foi verificado, através desse método enzimático, né, colorimétrico, né, que a taxa glicêmica desse indivíduo ficou em 89 mg por decilitro. Então, ficou na onde? Ficou abaixo do 100? Ficou. Então, está considerado como normal, tá? Outra coisa, pessoal, é que existem diferenças bibliográficas, tá? Ah, professor, qual que é o mínimo da glicose, tá? Tem livro que fala de 60 a 100, tem livro que fala de 70, né? Então, várias nomenclaturas eu não vou entrar, mas porque vocês sabem que tem divergência aí, tá? Existem outros métodos para verificação da concentração glicêmica, por exemplo,
Essa aqui é a glicemia de jejum, né? Mas tem a pós-prandial também, que é depois que o indivíduo comeu aí, tá? Então, consegue se mensurar também, tá? Então, os valores, como eu disse para vocês, muda, tá, pessoal? Dependendo aí da referência bibliográfica aí. Fechou? Vamos lá. A hemoglobina, pessoal, glicada, é uma forma também de verificar, tá? Essa daqui se verifica a glicemia média nos últimos 3 meses, tá? O normal da hemoglobina glicada, que é essa HbA1c, né? É de 5,7%. Nos pré-diabéticos ela vai estar entre 5,7 a 6,4. E nos diabéticos vai estar acima de 6,5, tá? Pessoal, o que acontece? Essa hemoglobina, pessoal, glicada, né, ela participa, né, desse transporte, né? Nós sabemos aí que durante o decorrer da nossa vida aí, é produzido, né, a hemácia, né? E a hemácia transporta a hemoglobina, que é aquela estrutura que se liga principalmente ao oxigênio, né? Então, só que ela não liga somente ao oxigênio, ela também liga a um percentual de glicose, tá? Então, esse tipo de hemoglobina tem essa ação, tá? Então, através dessa quantidade desse tipo de hemoglobina, né, ligada à glicose, nós podemos aí falar se o cara também é diabético ou não, tá bom? Outra forma, o teste de tolerância oral à glicose, chamado TTOG, tá? Que raramente é usado, né, para diagnóstico, mas pode ser utilizado, só para nível de conhecimento de vocês, tá? Nesse caso, vai medir em jejum, né? E 2 horas após ingerir uma solução de glicose, o cara vai ingerir uma solução de glicose, né? E depois de 2 horas vai ser verificado, feito o exame para colher, tá? Então, o normal é que o cara tenha uma concentração de abaixo de 140 mg por decilitro, tá? Para ser considerado normal. Se o cara tiver entre 140 a 199, ele é chamado de pré-diabético. E se o cara tiver acima dos 200 mg por decilitro, ele é chamado de diabético, tá bom? Ele vai ser considerado. Como eu disse, não é a forma mais comum, mas pode ser utilizado. Quais os tipos de diabetes, pessoal? Diabetes de tipo 1, diabetes de tipo 2, tá? Diabetes gestacional e diabetes insípidos, tá? Essas são as formas mais comuns de diabetes, tá? O que acontece, pessoal? Esse termo é esquisito, né? Se você pega ali as mulheres que dançam por chacrinha, são a chacrete, né? E as mulheres que dançam com o diabo seria diabetes? Não, não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? Nós já falamos lá na parte inicial qual que é a sua origem, tá bom? Então vamos lá, diabetes de tipo 1, tá? A diabetes tipo 1 também é chamado de diabetes infanto-juvenil ou de insulina dependente. Então esses dois nomes podem ser associados. Esse tipo de diabetes representa, pessoal, 10% dos casos de diabetes. Não é o mais comum, como a gente viu lá naquele gráfico inicial, né? Aqui, ó. Opa, aqui, ó. Beleza? Então, eu já comentei. Beleza? Ela aparece, pessoal, normalmente entre os 4 e 15 anos, por isso que ela é chamada de juvenil, infanto-juvenil. Porém, também pode surgir dos 30 aos 40 anos, tá, pessoal? Então, pode surgir também na fase adulta, mas a maior parte aparece cedo, tá? Ela pode ser causada de uma forma autoimune, o próprio corpo, por algum motivo, destrói aquelas células da ilhotas de Langerhans lá no pâncreas e aquelas células beta acabam não produzindo insulina. Então, pode ser autoimune, o próprio corpo atacando, ou de uma forma idiopática, né, que é não conhecida, desconhecida, né? Uma forma ainda que não foi explicada, né, podendo ser genética ou ambiental, né, pode fazer com que isso aconteça, tá? A destruição dessas células beta pancreáticas ocorrendo mais de 80%, né, o indivíduo ele não vai ter as condições mínimas para manter essa glicemia, né, controlada, tá? O indivíduo vai acabar tendo que, ó, uma injeçãozinha aqui, fazendo uso exógeno de insulina, tá? Para poder controlar, tá bom? A sua glicemia. Lembra que quem controla a glicemia é o pâncreas, produzindo lá tanto a insulina quanto o glucagon. Se o cara tem uma lesão nessas células beta, o que vai acontecer? Ele não vai produzir insulina, logo o cara vai ter que tomar insulina para poder fazer esse controle, tá bom? O precursor, pessoal, principal, infecções virais, contato com substâncias tóxicas, carência de vitamina D e até exposição,
né, ao leite de vaca, né? Existem algumas doenças chamadas SPRU, né? Ou doença celíaca, né? Que podem se desenvolver e estimular a resultar nesse processo aí de destruição ali, tá? O tratamento básico vai ser insulina, tá? É claro que pode ser associado a algumas coisas também da forma clínica, tá? Então, nesse caso, ó, o indivíduo não produz, a minha imagem ficou paia, né? Deixa eu ver se, deixa eu ver quanto tempo foi. Tá quase acabando meu tempo, né? Então, nesse caso, ó, o pâncreas não produz insulina, a glicose não vai entrar na célula. Então, o transportador, como vocês podem ver aqui, ó, o receptor de insulina não tem insulina, não vai abrir a porta, né, para que a glicose possa entrar, tá bom? Aqui mais uma vez a glicose, aqui o transportador, tá vendo? O GLUT4, tá? E a insulina diminuída, ela não vai se ligar nos receptores, não vai estimular a abertura dos transportadores aí, tá? A diabetes tipo 2, tá? A diabetes tipo 2, também chamado de diabetes do adulto, tá, pessoal? Essa diabetes tipo 2, que é conhecida como diabetes do adulto, tá? Também é conhecida como diabetes não insulina dependente. Por quê? O anterior é insulina dependente. Por quê? Porque o cara geralmente vai ter que tomar insulina, né? A gente viu aqui o tratamento para ele manter o seu controle. Nesse caso, normalmente o indivíduo não vai fazer o uso de insulina, tá? Por isso que tem esse nome. E por que é chamado do adulto? Porque como a gente viu, pessoal, a maioria deles vão acometer as pessoas de uma idade maior, por isso que é chamado de adulto, ok? Esse tipo de diabetes ele vai representar o principal tipo das diabetes, tá? Então, em torno de 90% dos casos vão ser desse tipo de diabetes, chamado de diabetes tipo 2, tá bom? Ele vai ocorrer por diminuição da insulina, então a gente vai ter a insulina sendo produzida, só que a sua quantidade vai ser menor, tá? E principalmente por resistência do organismo à insulina. Como assim, professor? Aquele transportador, pessoal, esse transportador, esses receptores, eles não vão reconhecer a glicose. A glicose vai vir aqui, é como se você, eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Eu já passei por isso várias vezes no carro. Você tem uma chave do carro que você sempre usou e de repente aquela chave não funciona mais como é que chama? Naquela fechadura ali, tem um nome, não me lembro. Então você fala, poxa, a chave sempre foi essa, agora eu não aceito. Então é mais ou menos isso. Isso aqui adquire uma resistência que esses receptores eles não vão se ligar, eles vão ter uma resistência à insulina, tá bom? Vão acometer principalmente pessoas obesas, né, barriguinha aqui, ó, né, sedentárias, que eles não praticam atividade física, ou pessoas com histórico, né, principalmente pessoas aí que têm histórico familiar aí, tá bom? É comum em síndrome metabólica, tá? Que são aquelas um tipo de síndrome, é um conjunto de doenças que as pessoas podem manifestarem de forma conjunta. Então o cara não tem só, né, diabetes, né? Ele não vai ter só hiperglicemia, ele também tem hipertensão, ele é obeso, ele tem um aumento de quantidade de gordura, né, de colesterol, hipercolesterolemia, né? Então ele tem um conjunto de problemas, né, que nós chamamos de síndrome metabólica, tá? Essas pessoas, pessoal, são candidatíssimos a desenvolvimento dessas doenças cardiovasculares, como por exemplo infarto, acidentes vasculares, né, cegueira, né? Então, várias situações aí, tá? Os fatores de risco, pessoal, para desenvolver esse tipo de diabetes. O cara tem uma idade acima de 45, o cara tem aquela glicemia em jejum maior que 100 miligramas por decilitro, né? Ou seja, o cara sendo um pré-diabético, né? Se o cara é pré-diabético, ele é um forte candidato a ter esse tipo de diabetes, tá? As mulheres com ovário policístico, os tabagistas, tá? O uso prolongado de medicamentos, principalmente, pessoal, anti-inflamatórios, né? Corticoides, né? Tacronilo, né? Ciclosporina, né? O ácido nicotínico. Então, esses outros medicamentos também são medicamentos que podem desencadear esse surgimento aí, tá? Ok? O tratamento, nesse caso, vai depender, tá, pessoal? O tratamento pode ser medicamentoso, né? Para estimular o corpo a produzir insulina, né, ou aumentar aquela sensibilidade daqueles receptores, tá? Em alguns casos, pessoal, faltou essa aqui, né, insulinoterapia, tá? E existe alguns casos que o indivíduo, dependendo da quantidade, ele pode controlar através da sua dieta, né, alimentação, exercício físico, tá? Então, o indivíduo pode ter dessa forma. Os sinais, pessoal, diabetes tipo 2, tá? É comum, né?
perca de peso, a visão embaçada, o excesso de urina, né? A cicatrização fica mais lenta, muita sede, fadiga, né, que é o cansaço. Tá? A gente fala que a diabetes, os sinais comuns, pessoal, são 3, né? Que os 3 P, né? Polidipsia, polifagia e poliúria, né? Então, muita fome, muita sede e urina muito, tá? Então, a diabetes tipo 2, ela, como é a de maior número, tá? Representa 7,6% da população, tá? Né? Aproximadamente é a ideia que pode se desenvolver, tá bom? Faixa etária mais comum de 50 a 69 casos, tá? 43% das pessoas diabetes de tipo 2, o cara tem diabetes e não sabe, tá? A diabetes gestacional, o nome já fala gestacional, porque ela surge durante a gravidez, tá? E normalmente após a gravidez ela desaparece, ok? Nesse caso da diabetes gestacional, né, o nível de insulina, pessoal, ele vai estar em torno de 50% maior, tá? Então, pela questão do feto, existe ação hormonais que esse aqui seria uma aula só para falar disso aqui, né? Então, para que vocês saibam que o nível de hormônio ali entre mãe e feto ali vai promover esse aumento aí que pode acontecer. Não estou falando que vai acontecer não, tá? Tem muitas mulheres que não vão desenvolver isso aqui, tá? Ocorre por uma resistência à ação da insulina ou por uma incapacidade de aumentar a produção de insulina. Então, né, aquele negócio que a gente viu lá, né? Às vezes não reconhece e às vezes não produz a insulina, tá? As condições mais comuns, tá? Os hormônios, né, na gravidez, como eu disse para vocês, né, os hormônios produzidos lá, tanto pela placenta, né, quanto pelo feto, pessoal, eles vão inibir a ação da insulina e o final, o indivíduo vai, né, a mãe ela vai acabar tendo uma hiperglicemia, tá bom? Surge normalmente após a 20ª semana, porém pode surgir antes, tá, pessoal? Em que a quantidade desses hormônios vão aumentar bastante, tá? Quais são as mulheres que são mais vulneráveis a sofrerem com diabetes gestacional, tá? Aquelas que possuem um excesso de peso, ganham muito peso durante a gravidez, tá? Aquelas mulheres com gravidez tardia, têm gravidez depois dos seus 40 anos, principalmente, né? Aquelas que possuem, né, a sua glicemia entre os 100 e 125, né, miligramas por decilitro, que são os pré-diabéticos, que eu falei lá para vocês, tá? As pessoas que possuem complicações, né, durante a diabetes aí, que desenvolve diabetes, o que ela pode ter? O parto prematuro, pode a criança vir antes, né, do termo, né? A gente chama de pré-termo, né? Problemas respiratórios, hipoglicemia após o parto, tá? A criança também pode desencadear isso aqui, tá, pessoal? Vai ter muita insulina, né, sendo produzida para diminuir a glicose, e quando sai a criança, a insulina está alta, mas a glicose está alta, né? E a insulina baixa de uma vez e não vai ter a glicose ainda vindo da mãe, então acaba sofrendo isso aí, tá? A macrosomia fetal, a criança ela nasce com alto peso, tá, pessoal? Grandona, tá? O maior risco de diabetes tipo 2 para a mãe e para o filho, tá? Tem, como eu disse para você, a mãe, ela pode sim, depois da diabetes, voltar ao normal, só que ela pode continuar tendo a diabetes se ocorrer lesão. Olha a diferença de uma criança com macrosomia, tá? O tamanho dessa para o tamanho dessa de uma criança normal, tá? E aqui uma criança prematura, tá? Em consequência desse tipo de diabetes. A diabetes insípidos, que é aquela diabetes, pessoal, causada aqui no cérebro, ó, nós temos uma glândula chamada glândula hipófise, né? Ou glândula pituitária, que é a mesma coisa. A parte posterior, que é a parte de trás dela, que é chamado de neurohipófise, né, libera um hormônio chamado ADH, que é o hormônio antidiurético, tá? Esse hormônio antidiurético, ele cai no sangue e o que ele faz? Lá nos rins, ele vai ajudar a segurar a água, ou seja, ele vai atuar nesse processo de privar, de reter a água. Por isso que chama-se contra diurese, tá? Hormônio antidiurético, tá? Ele é chamado também de vasopressina, tá? É a mesma coisa, é o mesmo hormônio que eu estou falando aqui, tá? Então, quando esse indivíduo, ele tem, por exemplo, um câncer, tá, pessoal? Um câncer no cérebro, um trauma, um traumatismo craniano, né? Ele pode ter uma lesão nessa glândula e essa glândula não produzir, né, o ADH. Se ele não produz o ADH, no sangue vai ter menos ADH e no rim, né, sem ADH, o que ele vai fazer? Em vez de ele segurar, reter a água,
o indivíduo vai filtrar bastante água, né, do sangue e vai formar um monte de urina. Então esse cara vai ter a liberação de muita urina, tá? Tem casos aí que pode chegar até 20 litros, pessoal, num dia, tá? É muita coisa. O cara pode chegar no choque hipovolêmico não hemorrágico, tá? Esse caso aqui, que vem aquela origem da palavra lá, né, que a gente colocou lá no começo, né, como sifão, né? Lembra aqui, ó, passar através de um sifão, tá? Então, porque como se o indivíduo bebesse a água já caísse lá embaixo lá, né? Então, é daqui que vem, tá? As complicações da diabetes, pessoal, artérias, né, podem ser acometidas, desenvolver trombose, lesões, tá? Obstruções, problemas renais, ele pode destruir os glomérulos lá, né? Pode causar cegueira, né, as retinopatias, doenças cardiovasculares, tá? Como, por exemplo, infarto, acidente vascular, lesões neurológicas, porque ele pode destruir o acúmulo de glicose, né? Ele destrói os neurônios, pessoal, e ele pode causar, por esse déficit de acúmulo aí, por esse acúmulo, causar déficit de oxigenação e de substâncias importantes e estimular, em caso de ferimentos, né, causar gangrena, tá? Que é aquele tipo de ferida aqui, ó, que tem a colonização de micro-organismos, tá? O cara tem uma ferida, a ferida dificulta a cicatriciar, né? Outra coisa interessante, pessoal, que em torno de 75% dos homens com diabetes, né, eles são impotentes, tá, pessoal? Então o cara, ele não consegue ter uma ereção, o pênis não ficar ereto ali, tá? Outros, pessoal, metade deles pode ter neuropatias, o cara pode estar andando de repente como se ele levasse um choque, tá? Então isso pode surgir, ok? Os pré-diabéticos, 11% evoluem para diabetes em 1 ano, então cuidado, por isso que é bom a gente sempre cuidar, né? E 50% evolui em 10 anos. Então, olha só, 61% das pessoas que estão pré-diabéticas, nesse dado aqui, tem a incidência de chegar a diabetes. Quais as manifestações comuns? Como eu citei algumas já, né? Poliúria, né? Vários, né? A pessoa urina várias vezes, pessoal, tá? Ok? Acima de 180 mg por decilitro. Quando você tem a concentração de glicose muito alta, qual que é a consequência? A glicose, ela atua como se fosse um diurético. Então, a glicose, ela acaba lá nos túbulos renais, puxando água para dentro e o corpo acaba eliminando como se fosse um diurético, tá? Polidipsia, tá? Então a pessoa bebe muita água, pessoal, tá? Porque se ela está urinando muito, perdendo água, obviamente ela vai ter sede e vai beber mais água, tá? E ela pode, pessoal, ficar desidratada se ela não controlar isso aqui, tá? Polifagia, a pessoa come bastante, por quê? Porque mesmo ela comendo bastante, a quantidade de glicose no sangue vai ser alta, não vai? Vai, só que não está entrando na célula. Se não está entrando na célula, a pessoa vai continuar tendo fome. Porque lembra que a hiperglicemia quer dizer que tem a glicose no sangue, mas a glicose tem que estar dentro da célula. Então, por isso que ele fica com polifagia, tá? Prurido, tá, pessoal? Coceira, tá? Ressecamento de pele, tá? Cansaço, né? Isso é normal, o sistema nervoso autônomo para poupar energia. Se você não está tendo energia, a gente fica aqui molezão, né? Edemas, né? Que são os inchaços, né? Exemplo aí no cristalino, né? Lá na região do olho, vai causar visão turva, tá? Perca de sensibilidade dos membros, como eu disse para vocês, neuropatia diabética, a pessoa fica com a perna, o braço amortecido, pode sentir choque, como eu falei para vocês, né? Formigamento nos membros, dor e queimação, tá? Impotência sexual, que eu falei para vocês também que é comum, tá? Então, várias situações podem surgir, tá ok, pessoal? Vou encerrar por aqui. Muito obrigado por me ouvir. Deus abençoe todos vocês, tá? Um grande abraço. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Valeu? Fui!